galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma questãozinha da OBF que vai lhe falar um pouquinho sobre a física do arco-íris. Gostou? Tá curioso? Então faz o seguinte, acompanha esse vídeo até o final. Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal Fiscadu. Esse é o canal que vai lhe fazer chegar no topo da OBF. Cara, vamos lá, vídeo super legal de arco-íris. Pô, que negócio doido, né? Você já ficou curioso olhando pro arco-íris, como é que ele funciona? Tá, então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Desde já, eu já queria fazer o seguinte, ó. Senta o dedo aí no like, sem pena, sem pena. Professor, mas vou quebrar o teclado. Quebra isso aí, vai. Senta o dedo, faz o seguinte, deixa nos comentários sugestões para vídeos futuros, qual questão você queria que a gente comentasse aqui. E se ainda não é inscrito, aproveita o momento, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vamos lá, sem perder tempo. Olha só a questãozinha. Então vamos lá, essa é a questão 19 de 2016, nível 2. Durante uma aula sobre fenômenos ondulatórios, o professor tecia considerações acerca de algum deles, quando uma de suas alunas, que ouvia atentamente sua explanação, fez a seguinte pergunta. Um dos fenômenos mais elegantes que eu acho na natureza é o tal do arco-íris, professor. Como se dá a sua formação? Bom, o professor, aproveitando ali a deixa, né, estendeu a pergunta para a classe, obtendo algumas respostas. Vamos ver. Número 1. O arco-íris, com suas cores, surge devido ao fenômeno de reflexão da luz nas gotículas de água suspensas na atmosfera. Segunda resposta. As cores são próprias das gotículas, independente da reflexão da luz. Nossa, essa resposta foi ruim, hein? Esse cara não é inscrito no canal, não. É não. Resposta 3. O fenômeno responsável pela formação das cores chama dispersão da luz do Sol sobre as gotículas de água. Bom, vamos lá. Em relação a isso, o que a gente pode dizer? Primeiro vamos entender como é que funciona o arco-íris de uma maneira bem rápida. Olha só. Imagina então que a gente tem uma gotinha de água que está lá suspensa na atmosfera e nós vamos receber luz. A luz que a gente vai receber do Sol é uma luz branca. Professor, mas o que é luz branca? Bom, na verdade não existe uma frequência característica para o branco. Cada cor corresponde a uma certa frequência da oscilação da onda. Para a gente conseguir enxergar isso, essas frequências precisam estar no espectro visível, que a gente considera ali mais ou menos entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Fora disso, a gente não consegue mais perceber. E como eu estava falando, não existe uma frequência para o branco. Na verdade, quando a gente fala que a luz é branca, é porque ela é constituída de todo o espectro, ou seja, ela tem um pouquinho de cada uma dessas frequências. Só que quando ela chega no meio dispersivo... Professor, o que é um meio dispersivo? É um meio onde a velocidade depende da frequência, que no caso seria a água. Então eu vou já deixar anotado isso para vocês, olha. Meios dispersivos são aqueles meios em que a velocidade depende da frequência. No caso que a gente está falando de onda eletromagnética, nós vamos dizer que o índice de refração depende da frequência. E de fato, cada frequência aqui vai interagir de uma forma diferente com as moléculas ali daquele meio, e dessa forma nós vamos ter índice de refração diferente, ou seja, velocidade da luz diferente para cada cor. Essa velocidade diferente vai fazer com que eles tenham um ângulo de refração diferente também. Sendo assim, nós vamos ter a seguinte configuração aqui na gotinha. Eu vou considerar que esse aqui é o violeta, ele vai refratar aqui na superfície com um certo ângulo, em seguida ele vai refletir aqui nessa superfície. Professor, isso é uma reflexão total? Não, ele também pode refratar uma certa parcela, mas a gente não vai olhar para isso, tá? Mas não é uma reflexão total. E depois ele vai sair formando um certo ângulo. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer para o vermelho. Só que ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai refletir aqui internamente. Também não é reflexão total. E ele vai sair aqui, ó. Bom, talvez através desse modelo você deva estar se perguntando, professor, mas se a gente recebe a luz violeta acima e a vermelho abaixo, quer dizer que quando a gente enxerga um arco-íris, a gente vai ver o violeta acima e o vermelho abaixo? Não, não é bem assim que funciona. Na verdade, olha só, é assim que nós percebemos. Bom, mas não faz sentido, né, professor? O violeta está abaixo e o vermelho está acima. Olha só o que acontece. Na verdade, a gente não vai receber todas as cores de uma mesma gotinha. Devido à grande distância que essa gotinha está da gente, qualquer variação de ângulo vai gerar um desvio muito grande. Então, quando a gente está aqui na Terra, provavelmente a gente vai receber apenas um raio dessa gotinha. Então, se a gente colocar o olho aqui, nós vamos receber o violeta dessa. Entretanto, deve existir uma gotinha mais aqui em cima, que vai nos permitir ver o vermelho. Então existem diversas gotinhas, o seu olho está aqui fixo, você recebe o vermelho dessa e o violeta dessa aqui de baixo, e é por isso que a gente vê, na verdade, no arco-íris primário, a luz vermelha
lá em cima. Deu para entender isso? Professor, e por que a gente chama esse arco-íris de primário? Porque ele só sofre uma reflexão interna. Se ele sofresse 2 reflexões internas, aí ele seria chamado de arco-íris secundário. E, na verdade, esse formato vai inverter. Você vai ter a alteração dessas cores de trás para frente. Bom, mas voltando aqui para nossas afirmativas, o que você acha? Afirmativa 1 diz que o arco-íris ele se forma devido à reflexão. Será que é verdade? Acho que não, né? Você vê que, sim, precisa de uma reflexão aqui dentro, mas não só dela. Precisa principalmente da refração, que é onde acontece o efeito de dispersão. Se fosse somente pela reflexão, a luz ia bater e voltar. Isso não explicaria a abertura desse leque de cores. Resposta número 2 diz que as cores são próprias das partículas. Não, as cores são relacionadas aos comprimentos de onda ou às frequências das ondas eletromagnéticas. Não tem a ver com a partícula, né? 3. O fenômeno responsável pela formação das cores chama dispersão. Exatamente esse é o fenômeno que acontece aqui nesta região. Ficou claro? Ficou entendido? Espero que você tenha aprendido um pouquinho disso. E se gostou, faz o seguinte, já deixa aquele like aí, deixa sugestões para vídeos futuros, como questões ou outros temas. E se não é inscrito ainda, aproveita esse momento, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Já eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais.